Tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula síncrona de geografia. Vamos lá? Bom, o que a gente vai trabalhar hoje é a crise europeia, ou seja, a crise que aconteceu no continente europeu como uma consequência da crise de 2008, aquele assunto que nós estudamos, há pouco tempo atrás, também em uma aula síncrona, tá certo? Vamos começar então. Bom, o que pode causar uma crise econômica? Quais são os fatores, que levam a uma crise econômica? São vários. A gente pode destacar aqui a diminuição no consumo, que leva à diminuição na produção, e essa, por sua vez, faz com que as indústrias diminuam o seu efetivo, mais pessoas perdem o emprego, mais pessoas desempregadas vão consumir menos ainda, e aí nós temos um efeito em cadeia. Podemos gerar uma crise econômica também a partir da superprodução, tá certo? A superprodução ela vai gerar estoques. Esses estoques, ao não serem comercializados, fazem com que o déficit dessas empresas aumente. As empresas vão fechar, pessoas vão ser mandadas embora, ou seja, tudo isso são fatores que podem acarretar uma crise econômica. Podemos incluir também inflação, ou seja, maior emissão de papel moeda ou o despejo de uma grande quantidade de papel moeda a partir da venda das ações das empresas daquele país. Tudo isso sinaliza e leva a momentos de crise econômica, ok? Todos esses fatores combinados em maior ou menor grau vão acontecer nos países europeus e isso vai levar à crise que nós estamos trabalhando, tá certo? Vamos seguindo então. Muito bem. Qual é o contexto da crise europeia que a gente está conversando? O contexto, na verdade, o início é a crise de 2008, como nós comentamos lá atrás. A crise de 2008 ela estourou, vamos colocar entre aspas esse termo, a bolha imobiliária, ou seja, o preço dos imóveis nos Estados Unidos vinha em ascensão há algum tempo. Essa ascensão fez com que o valor dos imóveis superasse o real custo e valor daquele imóvel, e chegou uma hora que, por conta do contexto da crise, essa bolha estourou, derrubou o preço desses imóveis e isso desencadeou a famosa crise de 2008 que a gente já comentou. Os europeus vão temer muito a crise de 2008, por quê? Porque os bancos europeus eles possuíam ativos, eles compraram aquele subprime que a gente descreveu lá atrás, que são esses ativos de dívidas de bancos e empresas norte-americanas. Então, quando a crise estoura, os europeus vão ser puxados para esse buraco juntamente com os norte-americanos, tá certo? Bom, como a crise europeia então de fato começou? Ela começou então com a concessão de empréstimos aos países mais afetados pela crise de 2008. Quando o Banco Europeu concede esses empréstimos aos países que mais foram afetados pela crise de 2008, nós temos um aumento no endividamento desses países. E aí surge aquela expressão que nós conversamos já, chamada de PIGS. A disposição das letras nessa ordem foi proposital, pig em inglês significa porco, e aí é uma alusão à característica da economia desses países, ou seja, são economias deficientes no sentido de que elas contraíram enormes dívidas públicas. Quais são os países que formam os PIGs? Na ordem: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, como é uma sigla em inglês, Spain, no caso, o S representa os espanhóis, ok? Então, novamente, os PIGs são esses países com as maiores dívidas do bloco europeu, portanto, os países que mais sofreram com a crise de 2008 e são os protagonistas, os grandes protagonistas dessa crise europeia que nós estamos descrevendo aqui, tá bem? Vamos dar sequência então. Bom, se vocês observarem esse gráfico, vocês vão perceber a disposição das economias europeias a partir da força, ou seja, da produção e do grau de endividamento. Ou seja, no centro nós temos países como Alemanha e França, que são os países que colocaram em prática políticas de austeridade a fim de reduzir os gastos públicos para que os governos deles pudessem então começar a pagar as dívidas que eles contraíram. Depois, em um círculo mais abrangente, nós temos países que, no caso, os PIGs, conforme nós escrevemos, que foram afetados, países com uma economia intermediária que foram afetados grandemente pela crise que nós estamos escrevendo, países que passaram a ter um alto grau de desemprego, países que passaram a ter um alto déficit nas suas contas públicas, países que fizeram elevados cortes nos seus gastos, ok?
Todos esses países então compõem aquilo que nós acabamos de descrever como sendo os PIBs, tá bem? Vamos seguir. Bom, Portugal, Irlanda, Itália e Grécia, conforme nós dissemos então, juntamente com a Espanha, são aqueles países dentro da zona do euro que tiveram ou que passaram a estar em uma posição mais delicada a partir da crise de 2008. Por quê? Porque foram países que se endividaram, conforme nós acabamos de descrever, para poderem superar os efeitos da crise de 2008, e esse endividamento comprometeu uma grande parte, uma grande porcentagem dos seus respectivos PIBs. Conforme vocês podem observar nessa tabela aqui, né, se a gente pegar no caso a Irlanda, que é o primeiro que está sendo destacado, ele tem 1050% do PIB comprometido, né, com os gastos públicos, ou seja, eles se endividaram e comprometeram 1050% do PIB. E na sequência nós temos Portugal, que tem 230% do PIB comprometido a partir desse endividamento, a Espanha 168%, a Grécia 164%, ok? No finalzinho ali nós temos os Estados Unidos, só para fazer uma comparação, que tem em torno de 90% do seu PIB comprometido, só para vocês conseguirem enxergar essa diferença que nós estamos descrevendo, tá certo? Vamos lá. Aqui nós temos a zona do euro comparada com outros países como Irlanda, Grécia e Espanha em relação à taxa de desemprego. Olhem aí a taxa de desemprego espanhola, né? Olha como ela é muito maior do que a taxa de desemprego da zona do euro como um todo. Isso é um reflexo da crise europeia que nós estamos descrevendo. Ou seja, os espanhóis sofreram muito com essa crise e isso fez com que acontecesse na Espanha aquilo que nós descrevemos lá nos primeiros slides. Ou seja, as pessoas acabaram perdendo o emprego. Por quê? Porque o consumo diminui, a indústria diminui a produção, pessoas são mandadas embora, o consumo diminui ainda mais, o comércio começa a fechar. Tudo isso vai representando uma reação em cadeia que colocou a economia espanhola em crise, tá bem? Vamos seguindo então. Bom, qual é a grande característica, né, desta crise? Qual é o grande contexto que a gente está falando aqui da crise europeia? As exportações diminuíram porque a produção diminuiu. O que fez com que a produção diminuísse? A redução no consumo, tudo isso dentro do contexto da crise. Consequentemente, os governos passaram a arrecadar menos impostos, menos produção, menos gente consumindo, a arrecadação diminui. Só que, paralelo a isso, esses governos tiveram uma elevação dos gastos públicos, ou seja, eles tiveram que socorrer essa economia em crise, então eles tiveram que aumentar os gastos públicos em um cenário de redução das receitas. Tudo isso acompanhado de um aumento do desemprego que vai puxar ainda mais para baixo as setas que já estão decrescentes, que a gente acabou de descrever, as exportações e a arrecadação. E dentro disso tudo, o governo teve que se endividar para poder conseguir controlar toda essa crise. Então, diminuição nas exportações, diminuição na produção, desemprego, baixa arrecadação. Para poder segurar toda essa derrocada econômica, o governo precisou de empréstimos, precisou de dinheiro, e aí eles vão se endividar. E aí a gente volta a falar naquela grande característica dos PIBs, né? Nesse grande endividamento, tá ok? Vamos seguindo. Bom, isso tudo levou a uma desvalorização do euro. O valor da moeda do bloco europeu, da União Europeia, foi puxado para baixo. Quais os fatores que contribuíram? Nós temos aí, em primeiro lugar, as vendas de euro e a compra de dólares, ou seja, despejando euros no mercado, igual nós escrevemos lá atrás, e retirando dólares do mercado. Tudo isso aumentou a oferta de euros e reduziu a oferta de dólares. Isso fez com que o dólar se valorizasse frente ao euro. Depois nós temos, como consequência, o excesso de euros no mercado, afinal eles foram vendidos, né? Aumentou-se a oferta, como a gente acabou de descrever. E isso acarretou, finalmente, na desvalorização da moeda, conforme nós também acabamos de falar. Tá bem? Seguinte. Bom, o que foi feito para evitar a derrocada do euro? O que foi feito para conter essa redução na desvalorização? O que foi feito, para conter a desvalorização da moeda do bloco europeu? Foram despejados na economia europeia, ou seja, na economia do bloco, cerca de 100 bilhões de euros. 30 bilhões de euros vieram na forma de empréstimos via FMI, e os outros 80 bilhões, né, na verdade não 110, eles vieram como 30 bilhões do FMI e mais 80 bilhões da zona do euro, ou seja, que foi levantado entre os países que formam a zona do euro.
Ou seja, esse pacote de socorro foi investido em setores essenciais das economias dos países, como incentivo ao turismo, por exemplo, no caso da Grécia e Itália, além de incentivo à produção industrial, para que a desvalorização da moeda pudesse ser controlada. E aí nós temos o começo, né, de uma reação na crise, ou seja, uma reação da economia europeia frente a essa crise. Ok? Vamos seguindo. Bom, a crise europeia acabou? Ela terminou? Não falamos mais nesse assunto? A Europa está em plena recuperação? Não, pessoal. A Europa ainda enfrenta crises econômicas em alguns dos seus países. Muitos daqueles que compunham os PIGs ainda enfrentam crises econômicas, como é o caso da Grécia. Né? A Grécia está em uma situação que é praticamente irreversível, ou seja, os gregos nunca vão conseguir pagar aquilo que eles devem. E hoje fala-se, né, na criação da sigla STUPID. O que significa a sigla STUPID? Ela é formada por Espanha, novamente uma sigla em inglês, né, por isso Spain, Turquia, Reino Unido, Portugal, Itália e olha só quem apareceu aí também, Dubai. Ah, mas Dubai não faz parte da Europa. Tudo bem, mas ele tem investimentos no bloco europeu e uma crise na Europa vai puxar a economia de Dubai para baixo também. Então, esses são hoje, né, os grandes vilões da economia europeia, vamos colocar assim. O Reino Unido ainda que saiu, né, da União Europeia. Então, daqui para frente, ele não passa mais a fazer parte dessa conta. Tá? A gente pode considerar que todo esse cenário de crise também pode ter sido um dos fatores que levaram ao Brexit, que é o assunto da nossa última aula assíncrona, ok? É óbvio que outros fatores pesaram também para a saída do Reino Unido da União Europeia, mas todo esse cenário de crise também. Então, o que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar um futuro não muito promissor para a economia europeia. E agora, nesse cenário de pandemia em especial, né, com uma grande recessão econômica a nível mundial, as projeções de crescimento do PIB para as principais economias do mundo para o ano que vem são negativas. Isso inclui o nosso país também, e economias como os Estados Unidos e as principais economias do bloco europeu também. Ou seja, aquele cenário de crise que já existia, resultado da crise de 2008, ele vai se acentuar e vai expandir, né, se expandir entre os países europeus. E é óbvio que isso vai se alastrar pelo mundo também. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido esse assunto, ok? A apostila de vocês trouxe isso como um complemento, né, a outros assuntos, inclusive a própria crise de 2008, mas como a gente estava trabalhando Europa, a economia europeia, é interessante nós entendermos o que foi a crise europeia, por que ela começou, caracterizamos aqui o que é uma crise econômica ou os fatores que levam a ela e no final terminamos falando sobre a possibilidade de expansão dessa crise e agora contextualizamos isso dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, ok? Grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência e até a nossa próxima aula assíncrona. Falou pessoal, tchau, tchau!